Alô pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto Ruela. Eu falo aqui direto do grupo GV Consultoria e Assessoria Farmacêutica. Eu agradeço aí ao convite, pessoal da GV, para nós falarmos um pouco hoje sobre o controle farmacêutico magistral, sobre a qualidade do medicamento manipulado de uma forma mais abrangente, mais ampla, né? Hoje nós temos algumas regulamentações, nós temos a própria RDC, a RDC 67, que está vigente até hoje, a RDC 87, então eu tenho certeza que a RDC 87, a 67, a RDC 44, algumas regulamentações para as farmácias, né, e para os laboratórios de manipulação, sobre esse padrão de qualidade, né? Mas qual que é o objetivo, né? O que nós queremos falar, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, pessoas que não são farmacêuticos, amigos, colegas, familiares: o medicamento manipulado, eu posso confiar no medicamento manipulado, né? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu posso confiar? Você confia no medicamento manipulado? E aí eu faço algumas vezes essas perguntas, né, para algumas farmácias, onde um consultor da GV vai ao laboratório fazer uma auditoria farmacêutica e muitas vezes o farmacêutico, os técnicos respondem: olha, aqui o nosso medicamento manipulado nós confiamos, mas não dá para confiar em todas as farmácias, professor. Eu falo: veja bem, vamos então fazer uma reflexão, né, sobre o que é qualidade para farmácia magistral, né? Então, assim, um medicamento manipulado, ele apresenta qualidade. O medicamento manipulado, ele apresenta qualidade mediante a dois fatores. Primeiro, item muito importante, quando nós preservamos a integridade da molécula, né, ou do ativo, ou dos ativos, né, quando nós preservamos a integridade da molécula em cada componente de uma formulação. Então, a integridade dessa molécula, o grau de pureza, né, é muito importante, né? A preservação, porque quando você preserva a integridade, você já está dando estabilidade, você está evitando os processos de degradação físico-química, sim ou não, né? Nós estamos evitando a contaminação cruzada. Então, quando nós preservamos a integridade de cada componente da formulação, esse é o melhor parâmetro, né, para nós instituirmos, para nós assegurarmos que o medicamento, que esta fórmula, ela é uma fórmula de qualidade. Número 2, além de preservar a integridade de cada item da fórmula, nós também temos que preservar a eficácia clínica, né, terapêutica, tá? Agora, quando eu falo em eficácia clínica, é você manter as propriedades terapêuticas de cada ativo, né, da formulação. Nós não podemos assegurar a resposta terapêutica, né? Nós temos falado muito isso para as farmácias, né? O paciente às vezes faz uso de um medicamento, vamos imaginar, um anti-inflamatório, um analgésico, um relaxante muscular, né? Ou até mesmo um simples analgésico. O paciente toma um medicamento analgésico e às vezes o paciente continua lá com aquela algia, com aquela dor, pode ser uma cefaleia, um exemplo, né? Uma cefaleia. Muitas vezes eu ou você, em algum momento da nossa vida, nós já tomamos uma dipirona e a dor de cabeça, a cefaleia continuou. Então nós não podemos garantir, né, a resposta terapêutica, porque isso já tem uma relação também com a parte clínica de cada paciente, né? Então nós garantimos que essa fórmula, que esse medicamento manipulado, ele tem qualidade a partir do momento que nós asseguramos, nós preservamos a integridade de cada item que compõe aquela fórmula, bem como a eficácia clínica, terapêutica de cada ativo, né, que está presente ali na fórmula, tá? Então, integridade e eficácia clínica. Para isso, como que eu posso realmente assegurar que nós estamos preservando a integridade da molécula, né, a eficácia clínica? Nós temos dois padrões de qualidade. O controle de qualidade interno para a farmácia magistral, e nós temos também o que nós chamamos de controle de qualidade externo, tá? Esse controle de qualidade interno nós podemos chamar
também de controle de qualidade específico. E o controle de qualidade externo é um controle inespecífico. São procedimentos distintos. O controle de qualidade interno ele está diretamente relacionado com o cuidado, com a manipulação dos ativos, seja no recebimento da matéria-prima, no fracionamento, na manipulação, nas análises, né, físico-químicas, o cuidado direto com o ativo, né, principalmente as análises, né, o armazenamento, a distribuição, enfim, tudo está relacionado com a manipulação do ativo. Já o controle de qualidade externo, inespecífico, ele está relacionado com a validação, a habilitação do laboratório, né? É tornar apto o laboratório a manipular os medicamentos, os insumos farmacêuticos. Então você está validando o laboratório. Para isso, nada mais é do que uma série de procedimentos e documentações e laudos, né, para o laboratório tornar apto, né? É mais ou menos assim, eu perguntar para o laboratório, eu posso manipular a fórmula, né, do paciente X, né? O laboratório ele faz um check-in, né, onde uma série de documentos são necessários, desde o fornecimento dos EPIs, o técnico, né, devidamente preparado, paramentado, né, condições de ambiente desse laboratório, se esse ambiente ele está detetizado, se foi feita uma asepsia conforme os procedimentos operacionais padrões, se tem as boas práticas de manipulação, né? Tudo isso por escrito, né? Se realmente o laboratório tem um controle de temperatura, de umidade, se os equipamentos, né? Existe um programa preventivo e corretivo destes, programa, não só o laudo, mas existe um programa preventivo e corretivo de acordo com a RDC 67, né? As especificações para cada equipamento, né, que são exigidos de acordo com o manual do fabricante. Que mais? Sistema de exaustão, a climatização, o ar-condicionado, se tem ar-condicionado, qual é o laudo, né, se existe o laudo para, né, a limpeza e higienização desse ar, as balanças estão devidamente calibradas, se a temperatura e a umidade estão compatíveis, né, dentro das boas práticas de manipulação, enfim, é uma série de documentos, né, uma série de documentos. Se existe um programa controle médico de saúde ocupacional, um programa preventivo de riscos ambientais, acidentais, são vários, né, vários programas que são exigidos e documentos que são exigidos para habilitar o laboratório, né? Autorização de funcionamento, corpo de bombeiro, licença sanitária, presença de um farmacêutico responsável, são vários documentos que atestam aí as vidrarias, né? Pessoal, às vezes as vidrarias calibradas, né? Os termigrômetros calibrados, então são vários documentos que faz com que o laboratório está apto a iniciar a manipulação, né? Isso é muito importante, esse conjunto de documentos para validar o laboratório. Já o controle de qualidade específico é as boas práticas de manipulação, né? Envolve as boas práticas de manipulação, as análises, né, físico-químicas dos medicamentos, as auditorias de fornecedores, a qualificação do fornecedor, as análises dos produtos manipulados, o monitoramento de todas as formas que são dispensadas, aviadas. Existe um padrão de qualidade para forma farmacêutica sólida, líquida e semissólida. As análises terceirizadas, né? Teor, doseamento, até mesmo microbiológico, condutividade, no caso, se for uma água purificada. Então, existe também análise da matéria-prima, que é feito na farmácia, existe as análises do produto acabado, as análises terceirizadas, né? As boas práticas de manipulação, a uniformidade do peso, do conteúdo, a rastreabilidade, né? Isso é um item muito importante, né? Porque quando você altera, você não consegue controlar o lote. E uma das coisas que nós estamos, né, falando com as farmácias em relação ao controle do lote, porque se você alterar o lote, você altera
as condições físico-químicas, né, daquele ativo. Então, às vezes você vai alterar a densidade, você vai alterar o fator de correção, você altera o fator de correção, né? Então, olha só, o fator de correção é muito sério, né? Tem matérias-primas que você faz a correção, às vezes você compra um ativo, um lote vem a 10%, o outro vem a 5%, o outro vem a 1%. Então, a correção, às vezes você 10 vezes, 20, o outro é 100 vezes mais. Isso é muito importante, não só do ponto de vista de saúde, mas até mesmo cálculo financeiro para o laboratório, porque se você faz a correção ali e você não alimentou o sistema, você está, toda essa matéria-prima que você está colocando a mais, 20 vezes, 100 vezes mais, você também não está cobrando, né? O paciente também não vai estar pagando por isso. Mas eu não vou nem falar dessa questão, é a questão realmente da eficácia, você preservar a integridade, você preservar a eficácia clínica. Por isso que é importante o controle do lote, né? É muito importante. Então, esse controle de qualidade das matérias-primas, das boas práticas de manipulação, né? E olha, quando eu falo em boas práticas de manipulação, envolve todos os procedimentos operacionais, é o comportamento, né? É todo o protocolo, tudo que o técnico faz no laboratório está por escrito, né? Não é da maneira que cada um deseja fazer, né? Não, eu quero fazer o meu melhor. Não, não é o seu melhor, não é da maneira que você entende o que é melhor. Talvez você tenha até boas intenções, mas o técnico tem que entender que existe um protocolo, né? E hoje essa questão de protocolo, tanto para medicamentos, né, para alimentos, né, para indústrias, né, de uma maneira geral, existe esse protocolo que nós temos que seguir, que nós vamos atestar que aquela produção ela vai sair todas as formulações, elas vão apresentar as mesmas características do ponto de vista qualitativo, quantitativo. Por quê? Porque nós estamos seguindo um procedimento operacional padrão, né? A farmácia de manipulação, né, o medicamento manipulado, ele não é um medicamento que é registrado no Ministério da Saúde. Quem assegura, né? Eu tenho falado muito sobre isso daí, o Conselho Federal de Farmácia, a resolução do Conselho Federal 477, institui que o farmacêutico é quem determina os parâmetros físico-químicos, né, de todas as formulações, bem como ele responde né, na esfera técnica, mas também na esfera civil e criminal. Então a responsabilidade do medicamento manipulado é em cima do farmacêutico responsável, assim como a sua equipe, os técnicos que assinam, que manipulou, que pesou, que fracionou na própria ficha de manipulação ou ordem de manipulação. Isso está ali para que o técnico possa também, como um coadjuvante. A responsabilidade é do farmacêutico, ele responde para cada preparação farmacêutica, o farmacêutico ele está ali como responsável técnico. E existe, para que o laboratório farmacêutico magistral ele possa estar funcionando, ele tenha as devidas licenças, ele foi registrado, né, junto à Vigilância Sanitária, junto à Anvisa. Ele tem um número da Anvisa, uma autorização de funcionamento junto à Anvisa. E o farmacêutico que responde fórmula por fórmula, todos os padrões de qualidade, né? Aqui nós ressaltamos em relação a alguns assuntos, né, de interesse em relação a prazo de validade. Qual é o prazo de validade para um medicamento manipulado, para uma fórmula? Quem determina isso? Não tem uma legislação que é 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 mês, 10 dias, não. Quem determina isso é o farmacêutico magistral, né? Então, nós temos o controle de qualidade específico que institui todas essas boas práticas de manipulação, com procedimento, né? O controle de temperatura, de umidade, contaminação, os fatores de contaminação cruzada, quais são os mecanismos que nós temos para proteger não só a formulação, as formulações, mas até mesmo os trabalhadores, né, de estar se contaminando ali com os ativos farmacêuticos, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. A rastreabilidade, controle do lote de cada preparação farmacêutica, você tem que usar o lote realmente que está ali na ordem de manipulação, né? E aliado com esse controle de qualidade específico, né,
nós temos também o controle de qualidade inespecífico, que são as documentações que validam o laboratório, tornam o laboratório apto a iniciar o processo de manipulação, que são documentações, laudos, certificados, né, por vários órgãos que regulamentam, que fiscalizam a farmácia magistral. E olha que são vários órgãos, né, autoridades que controlam. Nós temos o Conselho de Farmácia, nós temos Vigilância, nós temos o Ministério da Agricultura e Pecuária, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, né, a Secretaria da Fazenda, parte de tributação. Então, a farmácia magistral é um segmento bem complexo, né? Acho que todos vocês entendem isso, é um segmento bem complexo, a responsabilidade é muito grande, né? Mas eu tenho falado muito, né, que antes do profissional, né, entrar no laboratório, para iniciar qualquer atividade, ele tem que ter passado por um processo de treinamento, ele tem que entender o comportamento da farmácia, a rotina de um laboratório, qual é o segmento, qual é o setor, ele tem que conhecer cada atividade que ele vai desenvolver e saber as consequências que qualquer alteração, né, se porventura tiver alguma alteração ou assim chamado de erro, né, alguma não conformidade, qual é a consequência para isso, né? Eu tenho chamado a atenção muito de várias farmácias, né, a responsabilidade nossa, farmacêutico, magistral, com a dispensação das formulações. Alguns erros simples, né? Nós temos acompanhado alguns erros de farmácias. Aconteceu recentemente uma troca de um rótulo, né? Eram duas fórmulas. Uma fórmula era uma solução de ATA 90% num frasco Amber, né? E uma outra fórmula era uma solução fosfatada, uma solução para colonoscopia. E aí só trocou o rótulo e o que aconteceu? O paciente foi tomar a solução, fazer uso, administrar aquela solução fosfatada, porque iria fazer uma colonoscopia e aí ele acabou ingerindo uma pequena quantidade de ácido tricloroacético a 90%. A consequência disso foi terrível, né? Sequelas para a vida toda para o paciente, né? O paciente não, pelo que eu, né, pelo que eu conheci, o paciente não teve muitas complicações, mas teve algumas sequelas. Então, assim, a responsabilidade apenas por trocar um rótulo. Então, por isso, todo o cuidado. Agora, eu tenho falado muito, né? Além do controle de qualidade interno, além do controle de qualidade externo, se você tendo o controle de qualidade interno e o controle de qualidade externo, eu asseguro que a farmácia vai dispensar preparações farmacêuticas com qualidade. Por quê? Porque a farmácia estará preservando a integridade de cada componente da formulação, bem como a eficácia clínica. Agora, para isso acontecer, todo profissional do laboratório que produz medicamentos tem que ter três características importantes. Primeiro, ele tem que ter o conhecimento, é o que eu estou, né, comentando com vocês aqui. Ele tem que conhecer o processo de manipulação de todas as formulações, de todas as formas farmacêuticas, né, os mecanismos de conferência, de certificação, de validação, conhecer um pouquinho sobre os processos de degradação físico-química, de estabilidade da preparação farmacêutica, né? Então, primeiro é o conhecimento, né? É inadmissível, né? Olha que eu tenho falado sobre controle de qualidade para manipulação de cápsulas. Eu falei, nós temos 10 elementos importantíssimos que todo técnico, todo auxiliar de farmácia tem que dominar o assunto, ele tem que conhecer esse assunto, não tem como ele não conhecer, né? São itens importantes, né? Exemplo, densidade, fator de correção, fator de equivalência, unidades de medida, recipientes. Aí entra no processo físico, químico também, a pesagem, a trituração, a tamização, a homogeneização e a encapsulação. Qualquer item que você altera, né, nesse processo, você pode ter certeza que a formulação
ela não vai ter a mesma uniformidade do conteúdo, do peso e principalmente do conteúdo. Porque veja bem, quando nós manipulamos um medicamento, seja qual for, mas vamos supor um medicamento para pressão arterial, onde você tem que ter uma constância, né? O medicamento ele tem que ter um padrão de qualidade 100% ali, não pode ter uma variação. Então, se todas as cápsulas, né, são 30 cápsulas de, um exemplo, losartan, né, então 50 miligramas, será que todas as cápsulas têm precisamente com uma variação permitida de acordo com a legislação, de acordo com as boas práticas, mas 50 miligramas de losartan em cada cápsula? Para isso você tem que conhecer a densidade. E aí às vezes nós perguntamos qual é o método que nós utilizamos na farmácia magistral, né, para a produção de cápsula. O método que nós usamos é peso-volume, né, peso-volume. E muitas vezes, né, a prescrição médica ela vem prescrita muitas vezes em massa, né, peso. Às vezes em micrograma, às vezes em miligrama, né? Às vezes em grama, mas nós sabemos que a balança, a unidade é grama, então eu tenho que fazer essa correlação, grama, miligrama, micrograma, e muitas vezes os profissionais que trabalham, os técnicos, auxiliares, os profissionais como um todo, muitas vezes têm dificuldades, né, nessa conversão. Quando eu falo em densidade, como calcular a densidade? Por quê? Porque como o nosso método é peso-volume, eu tenho que saber que essa massa, o quanto eu vou acondicionar, eu vou veicular esse ativo em cápsula. Qual é o volume da cápsula? Aí eu pergunto quanto, uma pergunta simples, quanto que cabe de ativo na cápsula número 4? Às vezes uns profissionais falam 110, professor, outros falam 130, outros 140, eu falo resposta errada. Na cápsula número 4, ali cabe, independente de qual ativo, ali na cápsula número 4 cabe 0,21 ml. Ou, se você quiser uma outra resposta, você pode falar, ó, ali cabe 0,21 gramas se a densidade do ativo que você for usar, se a densidade for 1. 0,21 gramas, 210 miligramas. São coisas simples, mas isso é muito simples. São exemplos e nós estamos observando que, apesar de existir toda uma regulamentação, um processo de controle de qualidade interno que é instituído por legislação, pelas boas práticas, é exigido que a farmácia tenha essas boas práticas. Assim como o controle de qualidade externa, que são as documentações, os laudos, as calibrações, né, os certificados, todas as documentações que é para tornar o laboratório apto. Apesar de ter tudo isso, muitas vezes a farmácia magistral, a equipe, em alguns pontos, está muito fora do contexto, né? Muitas vezes está fora do contexto. Mas por que está fora do contexto? É por falta de conhecimento? Ou número 1, falta de conhecimento. 3 características importantes. Primeiro é o conhecimento. Segundo, a responsabilidade. É você ter responsabilidade com aquilo que você faz, né? Você seguir à risca, né? Ipsiliteris. Isso aqui é ciência, isso aqui é um laboratório. Já dizia que a diferença entre medicamento e veneno, quando eu estou em auditoria, fazendo uma aula, em um laboratório, eu sempre procuro orientar os técnicos, farmacêuticos. Olha, se você tomar aqui uma colher de sopa de qualquer ativo que você tem aqui no seu almoxarifado, né, veja o que vai acontecer com você. Ou seja, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, a dosagem ela tem que ser precisa, ela não pode ser mais ou menos, né? Farmacêuticos, farmacistas, técnicos, com muitos anos de farmácia, eles não são todos, mas uma grande maioria com viés, né, com alguns paradigmas. Eles às vezes têm um equipamento chamado olhômetro. Esse conhecimento empírico ele é válido, mas ele não valida. Ele é válido, mas ele não certifica, melhor dizendo. Ele não é preciso. Você pode ter uma noção, né, do volume, da pesagem, da densidade, mas precisa
o quê? Uma precisão. Não é 1 miligrama e nem 2. É 1,5, então é 1,5. Nós precisamos, né, entender que isso é ativo farmacêutico, substâncias químicas farmacêuticas com muitas reações e efeitos colaterais em dosagens, né, fora dos padrões, né, das DDRs, onde todo ativo todo ativo, todo medicamento, né, todo princípio ativo, primeiro ele passa lá pelos testes pré-clínicos, né, em laboratório, depois começam os testes clínicos, né, primeiro os testes in vitro, em laboratório, depois os pré-clínicos em animais, depois os clínicos em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, né? Depois vem a fase 4 de farmacovigilância, em massa. Então, nós sabemos, né, que o controle de qualidade da farmácia magistral, se nós aplicarmos esse método, controle de qualidade específico, esse cuidado, né, com as boas práticas de manipulação. Quando eu falo em boas práticas de manipulação, ele vai entender, além das análises, né, aqui tem a densidade, o fator de correção, a incorporação, processo de solubilização, né? Muitas vezes o profissional está lá no laboratório de líquido, ele tem que entender isso daí aí em relação ao pH, né? O pH quando aplicável, pH compatível, né? O que acontece, né? Processo de incorporação de ativo, né? Às vezes você vai adicionar lá vai preparar um tablete sublingual e às vezes para secar vai à estufa, mas tem um controle de temperatura, né? Você vai preparar um xarope, olha, um xarope farmacopeico, né? Acho que 85%, se não me engano, de açúcar, QSP, né? Que é o veículo QSP água, 85%, um xarope. E você tem que controlar a temperatura, ele não pode exceder 80 graus, mas aí o técnico ele não sabe, ninguém orientou, ele não perguntou, ele tem que entender que existe um protocolo que nós temos que seguir. E se não seguir esse protocolo, o que acontece? Por que tem que ser 80? Por que tem que ser 50? Por que tem que ser 100? O técnico que trabalha no laboratório ele tem que ter treinamentos contínuos. Então vamos lá, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter responsabilidade e terceiro, ele tem que ter seriedade, né? Seriedade. Dar valor àquilo que ele faz. Como você tem um exemplo, apenas trocou um rótulo, você pode causar a morte de um paciente só porque trocou um rótulo, uma dosagem que foi errada. E tudo isso pode ser evitado, deve ser evitado, porque você tem que seguir os padrões de segurança das boas práticas de manipulação. Quem nunca ouviu dizer o médico operou o joelho direito e era para ter operado o esquerdo? Quem nunca pegou uma receita médica escrita uma dúzia de palampic e um rolo de arame farpado? Eu já vi isso, né? Eu já vi isso. Isso acontece por quê? Esses erros acontecem justamente porque você não está dando seriedade àquilo que você está fazendo. A atividade farmacêutica magistral, você tá conferindo um rótulo. Isso é muito importante. Uma dosagem. Quantas vezes medicamento técnico, quem está ali na balança, pesando, qual é a dosagem de um ativo, né? Isso eu já presenciei, gente, viu? Vocês que estão aqui no estúdio, eu já presenciei. A farmácia manipulou 125 miligramas de ciclobenzaprina, pensando que era carisoprodol, né? Que, se não me engano, confirma aí para mim, né? Ele manipulou ciclobenzaprina de 125 miligramas. Talvez quem prescreveu teve uma pequena confusão, né? Ou passou por telefone, é um relaxante muscular, né? E aí o atendente da farmácia manipulou, né? Digitou ali, imprimiu o protocolo, imprimiu o protocolo, confirmou a fórmula. O farmacêutico conferiu ou não conferiu, foi para o laboratório. Quem foi pesar a fórmula, pesou para cada cápsula 125 mg de ciclobenzaprina. Quem encapsulou
rotulou. Quem foi dispensar a fórmula ao paciente também não conferiu. Ou seja, o paciente teve uma complicação muito grande, quase veio a óbito por uma parada cardiorrespiratória, né, um relaxante muscular, o diafragma, ele entrou em insuficiência respiratória. Tudo isso poderia ser evitado, aliás, deve ser evitado. Conhecimento. Conhecimento, ele é importantíssimo. Segundo, a responsabilidade. E terceiro, uma questão de seriedade, né? Nós trabalhamos com auditoria certificando esse controle de qualidade interna e o controle de qualidade externa. Para os dois, nós certificarmos o quê? A integridade de cada componente da fórmula, bem como a eficácia clínica. E aí eu falo, olha, essa preparação farmacêutica foi feita aqui no laboratório e nós asseguramos que ela atende todos os padrões de segurança clínica, bem como eficácia. É um medicamento totalmente seguro. Agora, para isso, o nosso colaborador vai ter que ter o conhecimento, é indispensável, precisa de ter o conhecimento daquilo que você está preparando, né? Você precisa de responsabilidade e de seriedade. Fazendo as auditorias, uma farmácia muito boa, uma farmácia bem conceituada, né? Perguntou, professor, né? Lá em Rondônia, isso aconteceu em Rondônia, numa farmácia lá. Professor, eu posso ter um rádio no laboratório? O pessoal do laboratório, nós somos aqui, é um laboratório grande, tem uma produção de fórmulas assim, até acentuado, né? Um percentil maior que 50% em relação às demais, né? Então, assim, uma farmácia de grande porte. Eu posso ter um rádio, né? Os técnicos e auxiliares aqui do laboratório, eles pediram para ter um radinho. Eu falei para o farmacêutico responsável, o que você acha de você ter um rádio, né? Imagina você manipulando uma fórmula, pesando, imagina você pesar um ativo, né? Imagina tocando a música lá, né? O nome dela é Jennifer, né? E aí o técnico pesa, dança, né? Canta, imagina o padrão de segurança dessa fórmula, né? O paciente, às vezes, é um paciente que está acamado, com muita dor, está a 2 quadras da farmácia, e aí você pesando uma fórmula. Como diz o jovem, né? Vai dar ruim, né? Ah, mas é difícil acontecer um erro? Sim, é muito difícil. A maioria das vezes a pessoa vai ter um cuidado ali, mas tudo aquilo que pode causar uma distração em um laboratório farmacêutico, você tem que evitar. É simples assim. Você tem que proibir qualquer fator que pode influenciar na concentração. Laboratório farmacêutico é um perigo, é muito sério. É muito sério. Você pode causar uma queimadura, você pode causar uma intoxicação e você pode causar a morte no paciente. Agora, eu tenho falado também, muitas vezes o paciente ele está fazendo uso do medicamento manipulado, mas ele não está apresentando sintomas, ele não morreu, né? Pode ser um medicamento antihipertensivo. O laboratório produz, manipula, as cápsulas não têm uniformidade do conteúdo, do peso, do ativo, né? Do conteúdo, e o paciente faz uso. Só que a pressão do paciente ele vai oscilar devidamente a essa medicação, né? Por causa da medicação, né? O medicamento estando correto dentro dos padrões de segurança, a pressão dele pode subir e baixar por condições clínicas do paciente. Não, mas eu não estou falando das condições clínicas do paciente, eu estou falando em relação ao medicamento. Você vai estar causando, você é o culpado por alterar, oscilar, promover essas alterações de pressão sistólica e diastólica. É o laboratório que está sendo responsável por isso. E muitas vezes o paciente ele não tem, no mesmo momento, no mesmo mês, no mesmo ano, alguma complicação maior por isso. Ele pode, com o passar do tempo, fazendo uso dessa fórmula, ele pode desenvolver o que nós chamamos de hipertrofia ventricular, né? Ou então, num caso mais acentuado, começar a desenvolver uma insuficiência cardíaca devido às alterações de pressão, né?
Então, assim, a responsabilidade nossa, o conhecimento e a seriedade é fundamental. Professor, muito bem, mas como que nós podemos ter hoje no laboratório, como que nós podemos ter no laboratório nosso, aqui da farmácia, eu assegurar que esse controle de qualidade interno, que esse controle, todo esse controle interno e todo esse controle de qualidade externo, como que eu posso assegurar que isso vai ser praticado aqui no laboratório? Porque nós temos vários, às vezes é um laboratório que tem aí 30 funcionários, às vezes é um laboratório que tem, né, um laboratório que tem aí uma produção significativa, aí, um laboratório grande, numa região muito grande, enfim. Como que eu posso, né, ter essa certeza? Para isso, nós desenvolvemos uma ferramenta que chama PAL. PAL. Cada colaborador tem o seu PAL. O que é o PAL? É o Programa de Atividade Laboratorial. Esse Programa de Atividade Laboratorial, ele é complexo, mas ao mesmo tempo eu posso definir ele em 4 operações, né? 4 itens que compõem o PAL de cada colaborador. É muito simples. Isso qualquer multinacional, né? Empresas que trabalham com produção, a maioria delas, viu? A maioria, não é da área farmacêutica. Você vai encontrar esse PAL na empresa automobilística, né? Em indústrias siderúrgicas, certo? Então, assim, esse PAL é um programa de atividade laboratorial. Esse programa, ele é complexo, porém, para a farmácia magistral, para uma farmácia de manipulação, nós podemos resumir em 4 operações. Ou seja, o PAL ele contempla o que o colaborador faz, primeiro item, o que esse colaborador, matrícula tal, número tal, imagina uma indústria, né, de 5.000 funcionários, o que o RG número tal está fazendo, o que ele faz? Ele faz isso, então assim, o que ele faz? O que ele faz aqui na indústria, aqui na farmácia de manipulação, aqui no laboratório, o que ele faz? Quais são as atribuições e responsabilidades dele? Competência dele, o que ele faz. Segundo, quando ele faz as suas atividades. Quando é que ele faz isso? Quando é que ele faz aquilo? Terceiro, o mais importante, como que ele executa cada operação? Como ele executa cada operação? Como que ele aplica o conceito das boas práticas de manipulação? Como que ele afere a balança? Como que ele liga a balança? Como que ele limpa a bancada, prateleiras e armários? Qual é o produto? É ou não é? Né? E quarto, o registro de tudo o que ele faz, né? Tudo que cada colaborador faz, ele tem que ter um registro dessas operações, né? É simples assim, o que fazer, quando fazer, como fazer o registro. Agora, tem nomes, você pode dar um nome. O que fazer, nada mais, nada menos, nós chamamos de organograma. Então, organograma estabelece as funções de um colaborador dentro de uma instituição, dentro da empresa, dentro de um laboratório farmacêutico. Cada técnico, cada auxiliar, cada ser vivo que está ali no laboratório tem que ter o seu organograma. O que ele faz? Quais são as porquê? Porque ele sabendo o que ele faz, quando ele faz, como ele faz, né, o registro do que faz, eu tenho certeza que não vai ficar nada em aberto. E tudo que está sendo feito de acordo com as boas práticas. E o programa de treinamento vai ser mais eficaz, por quê? Porque esse colaborador, o preceptor ou o consultor que vai fazer o treinamento, é um treinamento específico. Nós conseguimos atingir o objetivo 100%, porque ele pesa. Então, aqui na farmácia ele faz o processo de pesagem. Então, nós vamos falar sobre pesagem, técnicas de pesagem, cuidado com dosagens, correção, diluição, concentração, homogeneização. Então, assim, tudo relacionado à pesagem, a rastreabilidade do lote. Antes, né, desse profissional iniciar o processo de manipulação, antes de iniciar a pesagem, quais são os principais cuidados? Então, nós conseguimos ter um treinamento muito mais específico
e que vai atender essa necessidade, né? Então, o que fazer? Organograma. Quando fazer? É um agendamento de tarefas. Tem coisas que no laboratório nós fazemos todo dia. Tem coisas, uma das coisas muito comum, né, para todo colaborador, a maioria manipula o ativo, ou encapsula, ou pesa o ativo. Então, nós sabemos, né, que cada profissional ele vai ter o seu organograma, né, e o seu agendamento de tarefas, né? Esse agendamento pode ser diário, tem coisas que são bimestrais, né, semestrais, mensais. A manipulação é diária. Talvez você aferir uma balança, é diário, com certeza. Aferir uma temperatura e umidade, talvez o envio dos arquivos aos medicamentos controlados por SNGPC. Você pode fazer isso semanalmente, uma vez por semana, sim ou não, né? O envio de amostras para análises aos laboratórios terceirizados. Você tem algumas amostras, exemplo, água purificada, você manda mensalmente, né? Cápsulas abaixo de 25 miligramas, você manda bimestralmente. Então, esse padrão, o que eu faço? Quando que eu faço? Que é o agendamento de tarefa. Terceiro, e como que eu faço isso? É os procedimentos operacionais padrões, é os POPs. Procedimento operacional padrão, né? Procedimento operacional padrão, ele descreve, né? Ele descreve o procedimento. Não, pode, obrigado. Né? O procedimento operacional padrão descreve como que ele executa cada ação, né? Como que ele vai executar aquilo ali, né? Tem coisas que o técnico ele quer fazer ou ele deseja fazer da maneira aleatória, porque ele domina, porque às vezes ele tem esse conhecimento empírico, prático, né? É fácil. Veja no laboratório, pergunte para o técnico, né? Quantas vezes, né? Pergunta para o técnico, você tem o seu organograma com você, um organograma prático para você, das suas atribuições no laboratório? Você tem o período que você tem que enviar isso, que você tem que executar isso daqui, né, de uma maneira muito simples. Esse agendamento de tarefa tem que ser algo simples, visível, macroscópico, né? O organograma e o agendamento de tarefa a gente faz numa pagininha, numa folha A4, né? Às vezes eu fico assim, eu vou visitar um laboratório, vou visitar uma farmácia e eu percebo que a farmácia, de vez em quando eu estou indo, nós estamos, às vezes na hora do almoço, terminou as atividades de manhã, a gente já fez aí 50% do nosso período, né? A gente começa as auditorias normalmente 9 horas. Quando é meio-dia e meio-dia, nós paramos, né? Para almoçar. E aí nós vamos almoçar. E aí o gestor, o dono, o farmacêutico, né? Às vezes me dá cada susto. Ah, eu esqueci, tem que mandar isso, tem que ligar. Né? Fala, não, calma, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu não mandei as análises, era para ter mandado ontem, né? Isso demonstra essa desorganização, né? Às vezes está igual o trio do Parada Dura, não sabe se ele está indo ou se está voltando, né? Agenda é para isso. A agenda é uma coisa interessante que todo profissional de sucesso tem, né? A maioria dos profissionais que tem um comprometimento, que tem responsabilidade, que tem seriedade, ele vai ter uma agenda de compromisso. Pode ser dentro do laboratório. Ele tem tudo anotado. Agora é muito fácil se você tiver um organograma e um agendamento de tarefa. O que você faz e quando faz aquilo. Simples. Fica muito mais prático, né? A gente consegue trabalhar de uma maneira mais leve, suave, né? Não precisa ficar buscando no HD o que tem que ser feito, o que tem que ser feito essa semana. Por quê? Porque talvez antes de iniciar a semana, ele pegou a sua agenda, ou o seu organograma e o seu agendamento, e já deu uma folheada ali, e verificou, né, quais são as atividades alheias, né, além da manipulação, o que tem que ser feito. Porque um laboratório tem que ter o controle de qualidade específico e o controle de qualidade inespecífico. São documentações, são análises, né? Nós já falamos aqui, citamos algumas coisas, né, para vocês aqui. Então, o PAL é o Programa de Atividade Laboratorial que vai assegurar que todas as atividades do controle de qualidade específico mais o controle de qualidade inespecífico vão ser
praticadas, vão ser aplicadas. Para isso tem o PL. E o PL consiste no organograma de maneira mais simples, né? Se você tiver dúvida, entre em contato com um dos nossos consultores aqui do Grupo GV, tá bom? Que a gente vai estar fazendo essa orientação para você, farmacêutico, técnico, auxiliar. Nós assim, no dia a dia nós visualizamos, e aqui a crítica que eu faço para o laboratório, para a farmácia, porque eu quero que todas as farmácias, né, atribuem, aplicam um conceito de qualidade, porque assim você pode ter certeza que o medicamento manipulado ele vai ter muito mais respeito, ele vai ter muito mais representatividade a partir do momento que todas as farmácias, ou a maioria, eu sei que nada é 100%, mas a maioria das farmácias, aplicando o conceito das ciências farmacotécnicas, né? O conceito das ciências farmacotécnicas, você tem que aplicar isso no seu laboratório. Dá a impressão assim que o laboratório é assim, eu preciso me paramentar para entrar na área limpa, eu preciso controlar a temperatura e umidade, mas de sábado à tarde, domingo, a gente não controla a temperatura e umidade, viu? Né? A temperatura aqui chega a 35 graus, é uma região muito quente. Vamos supor, estou imaginando aqui. Não, mas na segunda-feira a gente reseta o termômetro para não ter multa. Não é questão disso. A questão é, o medicamento manipulado, ele tem qualidade? Você faz uso do medicamento manipulado você mesmo. Se você tem um laboratório, se você trabalha em uma farmácia como auxiliar, como atendente, como técnico, como farmacêutico, você vai comprar de uma outra farmácia de manipulação? Não, você vai comprar da farmácia onde você trabalha, sim ou não, né? E às vezes nós não estamos fazendo o dever de casa. Então, assim, para mim assegurar, para mim falar, olha, a farmácia é o medicamento manipulado. Porque quando alguém pergunta para mim, o medicamento manipulado ele tem controle? 100%. Ele é um dos medicamentos mais seguros do mundo. Eu falo isso com conhecimento. E além de ele ter segurança, ele acaba sendo, ele pode ser o melhor. Por quê? Porque o manipulado ele é personalizado. Então, a dosagem, a concentração, as associações de ativos, a forma farmacêutica, tudo isso é moldado, é personalizado para atender você, paciente, único paciente, exclusivo. A tendência do medicamento manipulado tem que ser muito mais caro. Por quê? Porque ele é muito melhor, vocês estão entendendo? Agora, para isso, será que nós estamos assegurando que todas as atividades de segurança, de boas práticas, será que elas estão sendo aplicadas aqui no laboratório? Com responsabilidade e com seriedade? Essa é a pergunta. As normatizações, elas existem. Às vezes eu vou no laboratório e pergunto, você já revisou o seu procedimento, os POPs, de como que você faz essa higienização? É com álcool 70, é com hipoclorito, né? Como que você passa esse pano nas bancadas, para lá e para cá, é só para lá, aí você ergue. Tem algum descritivo no procedimento? O profissional ele não leu, muitas vezes o técnico, o auxiliar, ele não sabe nem a diferença do álcool 70 para o álcool puro. Uma vez eu fui em uma farmácia e falei, olha, o álcool farmacêutico, o álcool 70, você... Ah, doutor, aqui não, aqui nós usamos o álcool puro. Eu falei, não, você vai usar o álcool 70, que é o álcool farmacêutico. Não, doutor, aqui nós não diluímos não, aqui a gente usa o álcool puro que é para matar todos os micróbios. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não escutava, né, falar sobre os micróbios, né? Os micro-organismos. Então, assim, conhecimento, gente, conhecimento, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, eu tenho certeza absoluta que o maior valor de uma farmácia magistral é você. É você que está me ouvindo. Você é quem apresenta o maior valor para a farmácia magistral, né? A equipe, os profissionais que trabalham em uma farmácia magistral é o maior patrimônio que a farmácia pode ter. Em todos os segmentos, né? Eu tenho falado isso muito, né? A valorização dos trabalhadores, né?
pode ser uma multinacional, uma grande empresa de grande glamour. Se a equipe sair, passa a ser aparelhos, entulhos, paredes, móveis, né? São as pessoas que fazem a diferença, né? Eles que executam as atividades. Então imagina, um laboratório farmacêutico. Então, se você apresentar o PAL, o que você faz, quando que você faz cada atividade, como que você executa aquilo de acordo com a conformidade, de acordo com as boas práticas, né? Como que você prepara a base, como que você pesa, como que você encapsula, como que você homogeneiza, né? Eu, assim, eu tenho a liberdade de falar isso para vocês. Quando eu prescrevo, eu como farmacêutico, né, um suplemento, foi recentemente, eu estou tentando lembrar aqui, eu pedi para manipular uma fórmula a um paciente e nessa composição ela tinha lá ativos com 500 miligramas, acho que tinha glucomannan, fucus, deixa eu lembrar aqui, morosil, aí faseolamina, caseolamina, no meio da fórmula tinha picolinato de cromo de 600 microgramas, se eu não me engano, Daí eu coloquei, olha, realizar a diluição geométrica, olha, verificar fator de correção. Ah, professor, mas será que é possível hoje, no presente momento, será que existe farmácias magistrais que não aplicam fator, que não realiza, às vezes, uma diluição geométrica, não entende quando aplicar uma diluição geométrica? Pergunta para o seu técnico, para o seu auxiliar, quando que nós realizamos uma diluição geométrica, né? No meu procedimento está escrito que nós devemos aplicar uma diluição geométrica quando você tem mais de um ativo e a diferença entre o maior e o menor passa de 100 vezes. Se um é 1 miligrama, o outro é 200 miligramas, tem que ser feito sob diluição, passou de 100 vezes. Um exemplo, né? Tem que ver o seu POP. Não, mas POP? Mas eu nunca, o técnico fala para mim assim, mas professor, eu nunca li o POP, eu nunca fiz uma leitura sobre o procedimento, porque desde quando eu entrei aqui no laboratório, nunca ninguém me passou POP. Nunca ninguém me explicou o meu organograma, o agendamento dessas tarefas, esse procedimento de como eu vou executar. Eu procuro executar de acordo com a minha noção de limpeza, de higienização, de bom senso. Não, 1000 vezes não. Senhoras e senhores, o que fazer, quando fazer, como fazer e o registro do que é feito. Se você apresentar isso daqui de uma maneira mais ampla, é claro que é bem complexo, né? Estou falando aqui um resumo aqui para você entender. Se você apresentar isso, cada colaborador, né, ele vai ter esse PAL, né? E assim, é interessante que esse PAL ele vai andando. Então vamos supor, esse é o PAL 1, o que fazer, quando, como eu registro. Aí tem o PAL 2, o PAL 3, o PAL 4, né? 6 meses eu estou com o PAL 1. Daqui 6 meses, eu, técnico, vou executar o PAL 2. Daqui mais 6 meses, o PAL 3. Isso tudo a gente vai orientando como que faz para a farmácia. Isso faz com que todos os colaboradores do laboratório eles tenham uma noção e um conhecimento geral, né? Principalmente por causa empresas pequenas tem férias de funcionários, licenças, acidentes, alguns imprevistos que pode acontecer, né? Você tem que às vezes desligar o colaborador às vezes ele pede para sair da empresa porque vai trabalhar com outro segmento, enfim. Tem vários imprevistos e se você tiver o PAL, né, e esse PAL for de conhecimento de todos, então a gente consegue manter esse padrão de qualidade da formulação, né? Essa reprodutibilidade. Eu falei da rastreabilidade, mas eu não falei da reprodutibilidade, né? Então nós temos que ter o PAL. O PAL vai assegurar o controle de qualidade interna, que é esse cuidado total, né, na manipulação do insumo, nas análises, na conferência, nas boas práticas, né, desde a recepção, o fracionamento, o armazenamento, a manipulação, a dispensação do ativo, assim como o controle de qualidade externo, né, que são todas essas documentações, que é a validação, a habilitação do laboratório.
E se você tiver isso, você vai assegurar. Essa fórmula, ela tem um padrão de qualidade, de segurança. Por quê? Porque aqui nós preservamos a integridade de cada componente da formulação e a eficácia clínica, terapêutica dos insumos. É isso que nós queremos, né? Que você seja uma farmácia autossustentável, né? Uma farmácia que tenha um padrão de segurança, né? Isso é controle de qualidade. Nós temos as legislações, mas eu quero explicar para vocês que acima da legislação, isso é uma coisa muito importante, viu? Acima da legislação, nós temos a técnica. Até porque a legislação, ela existe porque primeiro tem a técnica, né? Ela está abaixo da técnica, né? A legislação ela é para assegurar os princípios técnicos. Se é no caso do medicamento, né, os princípios farmacotécnicos, né? Farmacotécnica, a arte das ciências farmacêuticas de transformar insumos, as IFAs, em medicamentos. Ciências farmacotécnicas. Então, eu espero que com essa videoaula, que você laboratório, você gestor, proprietário, você gerente, você farmacêutico, você técnico, você auxiliar, que você reflita mais, que você faça uma autoanálise do laboratório da sua empresa, que você possa fazer uma anamnese, que você possa reunir a equipe e, se você precisar de uma orientação, de uma ajuda, de um compartilhamento de ideias, né, para você poder aplicar, né, esse conceito do PAL, para você assegurar as boas práticas de manipulação, para que todas as preparações farmacêuticas elaboradas, preparadas e dispensadas pela sua farmácia tenham segurança, qualidade. Você pode entrar em contato conosco, né, aqui do Grupo GV, tá bom? Espero que a gente tenha compartilhado aqui um pouquinho aqui de algumas informações que você pode aplicar aí na sua farmácia, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, sucesso, até mais, tchau, tchau.